Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 9 de janeiro de 2025. A rodadinha bem cheia hoje, mas bem complicada, tá? A gente precisa de muitos números e estatísticas para conseguir tomar as nossas decisões. É assim que a gente trabalha todos os dias aqui no Sexta de 3, trazendo os melhores palpites e informações para vocês a respeito da NBA. Então, para a gente continuar trazendo o vídeo para vocês, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like. A meta é de 150 likes para liberar o vídeo no final de semana para a gente poder trazer gratuitamente aqui para vocês. Afinal, sábados e domingos os nossos vídeos são exclusivos para quem é membro do canal ou para quem é VIP. O grupo VIP está na tela para vocês o nosso contato, apenas R$19 o primeiro mês ou R$29 para ficar com a gente por 3 meses, garanta essa oportunidade. São 10 vagas por dia que a gente libera, então corre e aproveita a sua para os palpites de hoje. Tem também o clube de membros, é só clicar no Seja Membro que está aqui embaixo e não se esquece de compartilhar esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que adora fazer uma fezinha, mesmo que discordem de tudo que a gente está falando, é sempre importante ter uma segunda opinião a respeito dos jogos da NBA. Conteúdos, informações, a gente traz diversas ferramentas aqui para vocês e muito conteúdo que você só encontra aqui e lá no nosso grupo VIP, com guias, e-books exclusivos e muito conteúdo extra. Beleza? Favoritos da noite, melhores zebras, melhores overs, melhores unders, enfim. Tudo vocês encontram lá e aqui com a nossa análise mais aprofundada do YouTube, né? Então vamos começar aqui com Celtics e Raptors. O Celtics que joga em casa com o Toronto Raptors muito desfalcado. O Boston é favorito para essa partida, mas odd de 1,27 é muito arriscado. Nenhum jogador aqui me parece tão interessante para a gente trabalhar favorável ao Boston. Eu gosto de trabalhar de times que eu acho que vão vencer. Brandon Ingram e Scottie Barnes são dúvida para hoje, jogadores imprescindíveis do lado do Toronto, que hoje já não conta com Jacob Poeltl. A grande chance de Scottie Barnes não jogar hoje e esse garrafão que já tá órfão do Toronto deve ficar ainda mais fraco com a ausência dele. Brandon Ingram é bom defensor, mas os reservas do Toronto Raptors deixam muito a desejar em relação aos seus titulares. É um time que só tem um time titular bom, joga fora de casa e contra o Boston, que é um dos melhores times do leste nessa temporada. Jaylen Brown tem tudo para pontuar bem, mas 30 pontos eu achei um pouco alto demais para um Boston Celtics que pode ter um jogo um pouco mais duro hoje fisicamente, e um Boston Celtics deve distribuir um pouquinho mais a sua linha de pontuação para todos os jogadores. Eles devem vencer esse jogo não tem características overs, e eu acredito que o Jaylen Brown é o que está mais bem posicionado para pontuar bem, mas eu esperaria ali no ao vivo pelo menos 25 pontos dele, pagando em torno de uns 50, que aí eu já acho que está um pouquinho mais justo. Mas o nosso primeiro palpite do dia vai ser pelo menos 25 pontos do Tyrese Maxey, esse sim pagando mais de uns 50, o que eu já acho bem interessante. O Orlando Magic, apesar de jogar dentro de casa, vive uma pequena crise. Eu acho que mesmo como visitante, o 76ers é um time melhor, pelo menos nesse momento da competição, e ainda mais se o Joel Embiid estiver em quadra, tá? O Orlando Magic, recentemente eles venceram o Brooklyn Nets com dificuldades e tiveram dificuldades contra o Pacers, perdendo para o Wizards, Bulls, Toronto Raptors e também para o Charlotte Hornets. Não são times assim de um nível de elite, e mesmo as suas vitórias foram contra times fracos ou desfalcados de jogadores importantes, vencendo por apenas um ponto o Denver Nuggets. Então, entre uma vitória simples aqui do Orlando Magic e uma vitória ali ou handicap positivo favorável ao Philadelphia 76ers, mesmo como visitante eu ainda prefiro os Sixers, mas a gente vai trabalhar num jogador, porque se a gente acha que eles vão vencer, vai ser por algum caminho. Eu acredito que vai ser com o Maxey tendo uma boa exibição. Ele conseguiu pelo menos 25 pontos em 12 dos últimos 15 jogos, tem média de 30,7 pontos nessa temporada, pelo menos aí 34 pontos em 3 dos últimos 5 jogos, e a gente tá falando de um cara que arremessa demais com o seu Embiid em quadra. Ele tá sempre ali com em torno de 20 arremessos por jogo. Imagina hoje contra o Orlando Magic, que é um time muito favorável para se trabalhar com armadores. 6 dos últimos 6 armadores que enfrentaram o Magic foram over nas suas pontuações. Alguns deles a gente não indicou justamente por ser alguns armadores que não são cestinhas natos assim, né? Com exceção do CJ McCollum, que ainda assim jogava por um time muito ruim. Agora, finalmente, a gente volta a ter um bom cestinha pra gente estar investindo contra o Orlando Magic, porque o over em armadores, né, contra o Magic na temporada, vem sendo uma das melhores coisas que a gente vem fazendo aqui, uma das mais lucrativas. Contra esse time que é o sexto que mais cede pontos por jogo para jogadores dessa posição, e o quarto, nos últimos 30 jogos, né, o quarto que mais cedeu na temporada em geral. O Orlando Magic é um dos times mais vazados e ou com pior aproveitamento em jogadas de mano a mano, pick and roll handler, várias jogadas nas quais o nosso amigo aqui, Tyrese Maxey, pode se destacar nessa partida de hoje, tá? Nos confrontos que ele teve contra o Orlando Magic nessa temporada, ele acabou parando em 20 pontos, tá? Numa sequência ali em que o Magic estava sofrendo muito com armadores, mas no primeiro jogo ele fez 43. Aquele jogo de 20, para mim, foi um jogo muito fora da curva, onde ele arremessou muito pouco. Ele teve um aproveitamento interessante ali, mas deveria ter arremessado mais. Não deu para entender muito bem o que aconteceu, além, né, de um blowout no qual o Orlando Magic simplesmente amassou os 76ers, mas como eu disse, isso não deve se repetir. Como ele fez 63 pontos contra essa equipe do Magic na temporada até aqui,
de total, né, em 2 jogos. Se a gente dividir 2 desses 63, vai dar uma média de 31,5 pontos. Agora vamos falar aqui um pouco a respeito de Zion Williamson, que enfrenta o Washington Wizards. Não, eu não confio no New Orleans Pelicans e nem tanto no Zion, eu diria que é a menos confiável, mas o encaixe é muito bom, tá? A gente tá falando aqui de um Wizards que é um dos times mais vazados da liga. Muito se diz que eles trocaram o CJ McCollum porque o McCollum teve um impacto muito positivo na franquia. A gente tá falando de um time que quer tancar, quer perder de propósito para reconstruir o seu futuro. Agora, quem sabe em torno do Trae Young, né? Porque tem alguns insiders que falam que ele nem vai jogar pelo Wizards na temporada. Talvez seja ali um projeto no qual eles simplesmente estavam querendo liberar espaço para construir o futuro deles e não perder a escolha de draft que eles têm nesse momento. Uma escolha de draft no qual, se eles estiverem bem posicionados, eles perdem, se eu não me engano, para o New York Knicks, não vou ter certeza, mas é fato que eles querem tancar, eles querem perder. Eles até aprontam às vezes, mas é a segunda pior defesa da liga e são também um dos 10 times mais rápidos, devem ceder muitas posses de bola por minuto para hoje. Para jogadores da posição do Zion, que é ala de força, são o terceiro time mais vazado da NBA. E quando a gente fala aqui em pontos cedidos na zona pintada na NBA, eles são um time muito vazado, tá? Sendo aqui um dos 10 mais vazados nesse setor, cedendo 60 nos últimos 3 jogos, mais do que sua média tradicional, e dentro de casa cedendo mais do que como visitante, tá? Quando a gente pega aqui em relação a pontos cedidos por jogo, em média geral na temporada, eles são o segundo time mais vazado da liga. O Zion, ele só teve 3 jogos contra o Wizards na carreira, né? Ele conseguiu pelo menos 32 pontos em 2 desses 3, média de 29,7 nesses confrontos contra eles. Recentemente ele teve 3 jogos bem abaixo aqui, mas a média dele na temporada é de 22,4 pontos, e recentemente ele foi mal aqui, porque ele estava arremessando ali na casa dos 13, 10 arremessos, né? O que é muito pouco, de fato. Isso aqui é a única coisa que me preocupa, né? Essa sequência em que ele arremessou pouco, não é nem pelos números de pontos que ele fez. Mas antes ele fez 32, 31, 35, mostrando que quando ele tem volume, ele consegue ser dominante. E como o último jogo deles aqui foi no dia 7, eles tiveram um certo tempo de descanso, eu acredito que hoje ele possa se destacar e pontuar bem contra um time que em 7 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele que enfrentaram foram over nas suas pontuações. Então, no fim, até aqui, muita coisa é questão de volume. A gente tem que ficar de olho no ao vivo para ver se esses caras vão arremessar desde o começo. Se eles estiverem com um ritmo ali interessante, arremessando bastante, dá para entrar nesses overs. Agora vamos aqui de uma vitória simples do Clippers. O Nets vem aprontando, dando trabalho, etc. E o Clippers não é um time muito confiável. Mas, no geral, o Clippers ainda é um time melhor, é um time com banco, com a rotação mais interessante, né? Eles têm ali o Kawhi Leonard como dúvida. Se ele jogar hoje, eu acredito na vitória do Clippers, porque no fim tá valendo a pena o risco aqui com essa odd de 1,53, tá? O Brooklyn Nets, nos últimos 10 jogos, eles tiveram um desempenho ruim, né? Sofrendo 106 pontos, melhorando a defesa, mas com ataque muito frágil, marcando 108,7. Eles perderam 4 dos últimos 5 jogos, mas eles conseguiram vencer aqui pelo menos metade dessas partidas, mostrando um desempenho interessante. Mas a sequência recente foi pior, e sem contar que o Los Angeles Clippers também vive um momento aí interessante até, tá? Nos últimos 10 jogos, eles só perderam 3, e essas derrotas foram para grandes times, como New York Knicks, Boston Celtics, Oklahoma City Thunder. Nos últimos 9 jogos são 7 vitórias, e acredito que eles possam ir bem hoje contra esse Brooklyn Nets que, por mais que tenha melhorado recentemente em relação a 100 posses, somando seu ataque, extraindo aí a sua defesa, eles têm um dos piores net ratings da liga, é o 24º net rating da NBA, enquanto que o Clippers tem aqui o 21º. Se a gente for pegar aqui nos últimos 10 jogos, onde a gente tem um recorte mais recente, onde os dois times melhoraram, mas eu acho que o Clippers melhorou um pouquinho mais em relação ao resultado, a gente tem o Los Angeles Clippers, que foi o 4º melhor ataque da liga nesse recorte, enquanto que o Brooklyn Nets foi um dos 10 piores. E defensivamente, o Nets foi a 2ª melhor defesa. Eu gosto de ficar a favor de boas defesas, mas o Clippers foi a 12ª. Então, se a gente for tirar o saldo por 100 posses de bola, o Clippers teve o 5º melhor nos últimos 10 jogos. Enquanto que o Brooklyn Nets, apesar dessa melhora que eu falei para vocês, eles estão fora desse top 10, ocupando apenas a 11ª posição. É um time que só tem de confiável ali, de fato, o Michael Porter Jr. Vamos acreditar aqui no Clippers para vencer, porque no fim, é o que eu falei, trabalhar com vitoriosos é muito arriscado, não é um mercado que eu gosto muito, no médio e longo prazo é perigoso, mas quando vale a pena o risco, pagando aqui 50% do valor, eu acho que começa a valer a pena. Agora vamos falar aqui de Memphis e Thunder. O nosso palpite vai ser pelo menos 25 pontos do Jalen Williams, tá? A gente tá falando de um cara que, se a gente for buscar números aqui, a gente não tem tanto embasamento para acreditar nesse bom desempenho dele, a não ser as fragilidades do Memphis. Mas a gente tem o fato de que diversos titulares não jogam hoje, dentre eles Shai e Chet Holmgren.
então as coisas devem sobrar para ele. Se espera que ele faça pelo menos 25 pontos nessa noite para o seu time ser competitivo. E por que a gente acredita nisso? Porque para jogadores da posição na qual ele vai jogar, volta e meia ele joga de PF ou de SF nessa escalação do OKC, que é um time que joga com muitos armadores ou numa formação baixa. Mas ele é um shooting guard de nascença, né, ou um PG. Se a gente for considerar que ele vai jogar agora mais com a posse de bola em mãos, ele vai enfrentar um time que é o mais vazado por jogo para point guard na liga, sendo também aqui o time que mais sai de bolas de 3 para essa posição. Então, contra cestinhas que trabalham de trás, essa equipe do Memphis Grizzlies é um bom convite, assim, pra gente trabalhar em pontos. Porque eles têm um dos melhores defensores da liga no garrafão, Jaren Jackson Jr., então esse backcourt costuma se destacar quando enfrenta eles. Claro, é uma linha que dá pra pegar em 22.5 acima dele ao vivo com tranquilidade, porque se for bater os 25, vai ser apertado, por isso eu disse. Hoje um jogo com alguns encaixes legais, mas com odds ali, linhas que não estão tão interessantes. Então, olho no ao vivo para trabalhar com a boa pontuação dele, tá? A gente acredita em um jogo aqui que vai ser mais disputado, provavelmente vai ser um jogo under, tá? Porque acho que vai faltar a competência ofensiva do OKC para pontuar bem contra o Memphis, que também deve faltar a competência ofensiva para pontuar contra um Thunder que tem um esquema defensivo interessante, todo mundo sabe defender. E eu acredito aqui em uma vitória difícil, viu, galera, nesse momento da competição. É um jogo que não dá para trabalhar com vitoriosos não, tá? Em relação a Wizards e Pelicans, eu nem falei para vocês, mas acho que vai ser um jogo over, um jogo bem pontuado. Nets e Clippers deve ser um jogo bem under. E Memphis e Thunder, eu só vou ficar aqui de fato com a pontuação do Williams, do J-Dubs, porque tem muita coisa complicada. Mas aqui eu tenho uma certeza. Denver Nuggets e Atlanta Hawks é over, tá? Porque a gente tá falando de dois times que melhor atacam do que defendem e tem números interessantes para isso, mesmo que a equipe do Denver tenha diversos desfalques, né? O Cam Johnson tá fora, Jokic, Valanciunas também, um garrafão órfão mais fácil de se filtrar e machucar, mas uma defesa que deve continuar muito ruim. Vamos de mais de 228.5 pontos totais nessa partida aqui. A gente acredita em um jogo bem movimentado e o mercado trouxe linhas interessantes, tá? O Denver tá conseguindo pontuar bem e sofrer bastante na defesa mesmo sem o Jokic, e essa linha aqui me parece bem interessante. Beleza? Bom, por que eu acredito nisso? A gente tá falando aqui de dois times que jogam num pace interessante, né? Vamos pegar aqui os últimos 3 jogos do Denver Nuggets, que foi mais ou menos o recorte ali sem o Jokic, e eles foram dentro desse recorte aqui, o 4º melhor ataque da liga, 3ª pior defesa, então eles foram um time ali bem over, né, sem o Jokic. Só que na temporada em geral, eles são um ótimo ataque, o melhor da NBA por 100 postos, enquanto que na defesa, a equipe que eles vão enfrentar, no caso o Atlanta Hawks, é um time bem mediano, 16º setor defensivo da liga. Mas eles jogam num ritmo tão alto que eles acabam sofrendo muitos pontos, é o segundo time com maior pace da liga. Quando a gente vai aqui em pontos sofridos por jogo, o Atlanta é um dos 10 times mais vazados e nos últimos 3 jogos continuaram sofrendo 117.3, ou seja, mais de 115 pontos. Enquanto que o Denver Nuggets na temporada em geral, eles também são dos 10 mais vazados, com 118.1 pontos sofridos, sofrendo 120.3. Então, por conta desse pace das duas defesas vazadas, eu acho que vai ser um jogo bem movimentado. Claro, a gente precisa pelo menos de um Jamal Murray na escalação, mas acho que Christian Brown e Aaron Gordon devem estar à disposição. Então a gente deve ter muito mais ataque do que defesa dentro do recorte dessa partida. Vamos pegar aqui especialmente os últimos jogos das duas franquias que se enfrentaram contra, e depois a gente fala dos jogos dos Hawks. Essa linha de 228.5 pontos foi superada com muita tranquilidade nos últimos 4 jogos. A gente tem aqui uma média que deve ser para lá de 250 pontos nas partidas, mas vamos aqui para as médias do Atlanta Hawks, que vai fazer mais sentido para a gente. Nesses 10 jogos, eles marcaram 120.9 pontos, sofreram 122.5 e eles não jogaram a prorrogação dentro desse recorte, média de mais de 242 pontos nas partidas em que eles se envolveram. Beleza? Agora vamos pular aqui Phoenix Suns e Knicks, que vai ser de análise exclusiva do nosso grupo VIP. E bora partir aqui para os jogos que acontecem na virada da madrugada. Temos aqui Golden State Warriors e Sacramento Kings. Eu queria muito trabalhar a favor dos Warriors, mas esse jogo tá com cara de pegadinha, tá? Então para você que gosta de colocar aí, pegar uma odd baixa, colocar um valor alto, porque com certeza esse time é favorito e vai ganhar, de acordo com a sua ótica, eu diria que esse não é o jogo, tá? Você já não deve fazer isso com odds baixas. Mas nesse jogo aqui, tá esquisito, porque o Warriors, para poder ferir o Kings, falta muito mano a mano. O Kings é um time que sofre muito no mano a mano, muito por dentro, e o Warriors não é um time perfeito para pontuar nesse setor. Então, odd de 1.13 não vai valer o infarto que pode ser que você tenha nessa partida. Vamos trabalhar com o jogador, como falta mano a mano a respeito do Warriors para ir contra os Kings, vamos trabalhar a favor do Kings, pelo menos em algo em que o Warriors é ruim, que vai ser nos rebotes. Eu espero mais de 7.5
rebotes do Reynolds, que é o rookie ali, né, do Sacramento Kings, jogador que tomou conta da posição 5, é o pivô de confiança desse time que já tentou de tudo no garrafão e que deve trocar os Sabonis aí muito em breve, muitos dizem para o Los Angeles Lakers, tá? Vamos pegar aqui a linha de rebotes dele para essa partida. Eu espero mais de 7.5, tá? É um cara alto, é um cara que só vai brigar ali com os rebotes com talvez o Atiwa e talvez ali com o Russell Westbrook, caso ele esteja buscando um triplo-duplo. Mas vamos pela altura, porque a formação do Warriors é baixa, mais de 7.5 rebotes. E sempre que a gente vem trabalhando com rebotes contra o Warriors, vem sendo interessante, tá? Vale a pena a gente ficar de olho nisso também. Bom, o Reynolds, ele joga na posição na qual o Warriors, nesse momento da competição, em relação a rebotes, eles são o quinto que mais cede por jogo na liga, tá? Ele superou essa marca em 12 dos últimos 15 jogos. Ele tem média de 6.4 rebotes por jogo, mas muito também porque ele começou a temporada aí vindo do banco de reservas. 5 dos últimos 7 pivôs que enfrentaram o Warriors foram over em rebotes. Eu não contaria aqui o Miles Turner porque ele não é muito de pegar em rebote, né? Geralmente quem pega é o Giannis, ele fica aberto no perímetro. E o Amukelashvili é muito mais um center que espaça a quadra, bem como o próprio Miles Turner, né? Não é um cara que fica parado lá no garrafão para pegar rebotes, então faz todo sentido esse recorte até aqui, onde ele continua sendo bem favorável, tá? Ele superou essa marca nos últimos 2 jogos seguidos, em 5 dos últimos 6, e também superou aqui em 7, 8, 9 dos últimos 11. Também é um recorte bem interessante, ele enfrentou o Warriors nessa temporada lá no começo, tá? Mas ele não conseguiu ser over, nem abriram linha para ele, ele jogou 15 minutos, pegou 3 rebotes, marcou 6 pontos. Só que hoje, além dele jogar perto da casa dos 30 minutos, ele tem uma responsabilidade maior em pegar esses rebotes. Então, é um recorte completamente diferente, no qual a gente não tem como usar de parâmetro aquele último jogo, beleza? Falando aqui a respeito de Lakers e Bucks, vamos de 30 pontos do grego. Pelo menos isso é o que a gente espera contra esse Los Angeles Lakers, que é uma das piores defesas da NBA. É verdade que eles sofrem mais no perímetro do que qualquer coisa, mas ainda é uma das 10 piores defesas. É um time que, em relação a pontos cedidos na zona pintada por jogo na NBA, eles são bem medianos, tá? Eles não são a grande defesa, não. Mas nos últimos 3 jogos sofreram 60 de média dentro desse setor, o que é a segunda pior marca, ou a pior marca empatada com Washington, dentro desse recorte. E o Giannis pode fazer a diferença. No fim das contas, a gente pegou uma super estrela que vai enfrentar uma defesa que tem pouco compromisso. Os Lakers, eles são dos 10 mais vazados para ala pivôs em toda a NBA, posição do Giannis, e eles devem sofrer bastante com ele, principalmente porque é um cara que recentemente teve uma lesão, já tá voltando aos poucos, mas tirando o jogo contra o Golden State, eu vou dizer que esse contra os Lakers até mais, ele ainda não desfilou seu basquete em um grande palco. Jogou contra os Kings, Hornets, Wizards, Hornets de novo, Bulls, enfim. Tá faltando um grande desafio. 10 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele que enfrentaram recentemente o Lakers foram over e ele marcou mais de 30 pontos, ou pelo menos 30 pontos, se eu não me engano, no último confronto contra esse rival. São pelo menos 30 pontos nos últimos 4 jogos consecutivos. Vários desses aqui ele teve minutagem baixa porque estava voltando de lesão, mas ainda é um cara que tem de média 29,5 pontos por jogo. Ele pode fazer isso contra uma das piores defesas da NBA nesse momento da competição. Beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela audiência de todos e falou!